triplex no Guarujá, atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será sorteado na internet em 2022. De acordo com o anúncio, os interessados têm de pagar uma mensalidade de R$ 19,90 para participar. No anúncio existe a seguinte frase: vire a chave do triplex mais famoso do Brasil. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou uma videoaula aí sobre a democracia em parceria com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica. A aula foi publicada em sua conta oficial do Twitter e gravada na Casa Rosada, a sede presidencial da Argentina, em Buenos Aires. Em entrevista ao jornal Portenho, página 12, Lula diz que o presidente Jair Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro são fascistas em entrevista ao jornal argentino. Nós estamos aqui ao vivo com o nosso 3 em 1, 5 horas e 34 minutos para você que nos acompanha em todo o país. O triplex do Lula lá no Guarujá vai ser sorteado no ano que vem e eu quero justamente conversar com o nosso time aqui, primeiro com o Piperno, para saber se você vai querer participar desse sorteio, Piperno. Olha, Paulo, R$19,90 de mensalidade, eu vou dizer um negócio para você, hein? Vale a pena a gente se informar aí, porque vai que num golpe de sorte... O custo-benefício bate. Bate, porque tem tanta gente que joga, por exemplo, em Mega Sena, né? Enfim, tem muitas loterias por aí e estatisticamente a probabilidade é muito menor, né? Por exemplo, Mega Sena você tem uma chance em 51 milhões se você fizer a aposta mais simples. Eu tenho a impressão que no caso desse triplex, a probabilidade vai ser um pouco maior, né? Mas eu vou pensar no caso. Ô, Piperno, me responde mais uma coisa. E essa fala do Lula em relação ao Bolsonaro de ser um fascista, você acha que esse termo fascismo hoje no Brasil ele é deturpado ou ele está sendo bem utilizado? Veja, vamos também agora na direção oposta. Toda hora, o ex-presidente Lula, gente ligada ao PT, são chamados aí de comunista. Aliás, até o Dória está virando comunista nos últimos tempos, né? Então, quer dizer, por que o Lula também não pode, enfim, falar isso? Papo de eleição, de período eleitoral. Você tenta marcar um rótulo aí em cima do teu adversário. E azar de quem leva a sério esse tipo de coisa, né? Constantino, vou pedir para você acionar o comunistômetro ou o tucanômetro, né? Esses dois aparelhos que fazem aí o nosso programa acontecer. Foi nas alturas agora, Paulo, porque a pequena diferença é que o termo fascista, que o Lula e todos os comunistas sempre usaram para qualificar qualquer pessoa que fosse até social-democrata, né? É um termo banalizado que não quer dizer nada. Até porque os fascistas originais na Itália, Mussolini e companhia, os intelectuais por trás, eram todos eles socialistas, né? Que acrescentaram o ingrediente nacionalista depois. E Stalin também era nacionalista e comunista, então era um fascista, em essência igualzinho, né? Então, o termo é banalizado pela esquerda radical. Agora, quando a gente chama de comunista, é comunista mesmo, né? Defensor de Cuba, defensor no Foro de São Paulo de resgatar na América Latina o que se perdeu no leste europeu, o comunismo. Então, o Lula é comunista junto com toda a sua quadrilha. E eles acusam os outros de qualquer coisa. Agora, o Lula dando aula de democracia, né? Vamos escancarar logo geral. Vamos colocar o Fernandinho Beiramar dando aula de ética, a Suzane von Richthofen, Bolsonaro, dando aula sobre família, né? Porque virou palhaçada isso, né? O Lula falando de democracia. E sobre o apartamento, ô Paulo, eu vou te falar uma coisa, eu não sou um cara supersticioso, não. Até porque esse negócio de ser supersticioso dá muito azar. Agora, eu não aceito esse apartamento nem de graça. Não aceita, Constantino? R$19,90, nem de graça. Isso é zica garantida. Zica. Isso aí tem nem mandinga salva. Isso aí é do ladrão, Lula ladrão. Bruna e Serrão, antes de passar para vocês, o Piperno está aqui de um jeito que eu preciso passar a palavra para ele. Piperno, contesta, por favor, você vai comprar a rifa, né? Eu tenho certeza. Não, primeiro que eu não sou supersticioso, eu passo debaixo de escada, eu não tenho esse problema, não. Com você não tem problema. Não, segue o jogo aí. O problema é quem está vendendo essa rifa, né? Bruna, por favor, traz seu comentário aqui pra gente sobre esses dois temas diferentes, né? Um sobre o uso do fascismo, que eu acho que é uma boa discussão da gente fazer aqui no nosso programa. Se hoje você acha que ele está sendo bem utilizado, empregado no vocabulário aí de muitos pré-candidatos. E também sobre essa questão do sorteio. Você acha que tem zica aí?
Olha, essa história de sorteio eu vou passar longe, né? Não sei se é amaldiçoado ou não, mas eu vou passar longe porque toda essa história envolvendo o triplex, né, é um negócio que deveria ser vendido e distribuído para caridade. Pelo amor de Deus, ainda vão fazer sorteio, né? Quer dizer, o brasileiro ele é desrespeitado, assim, o povo brasileiro, né? Sobretudo, a gente está no momento pobre, é desrespeitado o tempo todo. E aí aparece o Lula, o cara que criou essa encrenca, justamente recebendo os benefícios na reforma do apartamento, para falar de democracia, né? E chamar os outros de fascista. É engraçado que o Constantino falou que o termo está esvaziado. De fato, na boca dos opositores está, mas a definição de fascismo, ela é, além do componente nacionalista, como é que funciona? Existe economia planejada, economia comunista? Tem como funcionar? Claro que não tem. O que você tem sempre é um capitalismo de Estado. Você escolhe ali os amigos, né, do poder e você trabalha com eles. Isso o fascismo fazia, o comunismo fazia e o governo Lula fez. O governo Lula, o que eles fizeram foi simplesmente escolher a sua oligarquia. Eles escolheram os amigos do poder e esses amigos do poder lucraram horrores, né? E quando o Lula falava, os banqueiros nunca ficaram tão felizes, a gente sabe, porque a classe média sofreu. E quando a classe média sofre, a gente vê banqueiro rindo de um lado a outro, né? Que foi o que aconteceu ali ao longo do governo Lula com o endividamento massivo da população proporcionado por aquela facilitação do consumo, né? Estímulo a consumir, consumir, consumir. De repente estava todo mundo endividado e os banqueiros ganhando com juros horrores nessa essa política do voo de galinha que foi a do governo Lula, somada ao modelo fascista de escolher aqueles que vão receber os benefícios por parte do Estado. Vamos dar uma olhadinha ali em quem que se deu bem com o BNDES na época, né? Então, tudo isso já foi tão falado que nem precisa se repetir. Agora, o termo fascismo, apesar de esvaziado, a prática da economia fascista, ela está mais acesa do que nunca pelos globalistas também, né? Que eles também usam esse modelo, né? Eles também mantém acesa aí essa chama, né? Então, é muito engraçado ele chamar o Bolsonaro, que é alguém que fala menos Brasília, mais Brasil, de fascista, é o exato contrário. Mas o que é mais engraçado é isso, é ele apontar o Bolsonaro como fascista. E sobre essa aulinha, eu anotei só 2 frases, Paulo, e eu vou me resumir a comentar as 2. O Fernandes disse a seguinte frase naquela aulinha: uma democracia sem justiça e sem igualdade não é democracia. O que é engraçado é que eles não dizem o que é justiça e muito menos o que é igualdade. A democracia, ela depende de igualdade perante as leis. Não é igualdade no sentido de meter um trator na cabeça de todo mundo e empurrar para baixo para todo mundo ser pobre igual. É isso que a democracia, na boca da esquerda, faz. Empurra todo mundo para baixo para todo mundo ser pobre igual. Isso aí na democracia é coisa nenhuma. A democracia é igualdade perante a lei. Todos são iguais diante da lei. O que a gente vê quando os comunistas estão no poder é o contrário. A gente vê amigos do poder e a gente vê aqueles que estão próximos do poder serem privilegiados. E o que a gente vê é distribuição de privilégio. A gente vê distribuição de privilégio e onde há privilégio e onde nem todos são iguais diante da lei, não pode haver democracia. Foi isso que a gente viu nos governos do Foro de São Paulo. Já o Lula falou o seguinte: a justiça tende a defender mais os ricos do que os pobres. E é engraçado porque no Brasil não parece ser muito assim. A justiça aqui no Brasil, ela pende muito mais a quebrar o galho dos criminosos, como Lula, o Cabral e companhia, do que empreender os injustos. Na verdade, a justiça brasileira, sobretudo aquela ali dos amigos do Lula no STF, elas punem, né? Elas defendem muito mais os injustos bem relacionados do que os justos sem vínculo com o poder. Então, aquele livrinho do Orwell, A Revolução dos Bichos, mostra muito bem que espécie de democracia é essa que o Lula quer voltar a estabelecer no Brasil. Ô Serrão, você vai criar concorrência para o Piperno nesse sorteio ou não? De jeito nenhum. Eu vou bater na madeira 13 vezes que eu quero distância desse tripex zicado. Nossa, até a dona Marisa morreu desgostosa com essa história. Não conseguiu ter o apartamento sonhado por ela, que a OAS arrumou, prometeu, não entregou, ela perdeu o sorteio lá na questão da cooperativa dos bancários. Enfim, uma confusão do cão. Também
bato na madeira para não ter que estudar nessa escolinha do professor Stalinácio, que é dose, hein? Professores ali como o Fernandes, Cristina Kirchner e o Lula querendo ensinar para a gente democracia. Olha, eles estão muito mais para professores de demagogia política. O discurso de velha esquerda na América Latina. Não diz coisa nenhuma. Ele chama Bolsonaro de fascista, Sérgio Moro de neofascista e não diz o que é fascismo. A origem da palavra fascismo, a prática fascista, ela vem exatamente de quem tentou usar a máquina do Estado operando junto com as corporações, que naquele momento eram considerados, inclusive, os sindicatos. E quem que fez isso aqui na América Latina? Não foi o tal de Jair Bolsonaro e nem o juiz Sérgio Moro, que nem teve tempo ainda de entrar na política, é um neófito que está entrando agora muito mal para a política. Então, o discurso de Lula é absolutamente vazio. Fale como o Piperno disse ainda há pouco, é a disputa eleitoral. Então, você pode chamar todo mundo do que você quiser chamar, que vai dar no mesmo. A gente só não pode chamar Lula de sóbrio, porque aí vai ser muita agressão. Muito bem, são 5h43, nós estamos ao vivo aqui no nosso 3 em 1 e você que nos acompanha na rede Jovem Pan News, daqui a pouquinho a gente está de volta. E para você que nos acompanha aqui na TV Jovem Pan News, nós estamos ao vivo discutindo justamente sobre esse sorteio que vai acontecer. Piperno, segue em frente. Não, e por falar em democracia versus fascismo, queria prestar minha solidariedade aos colegas de profissão das TVs Aratu e Bahia, que foram covardemente agredidos nesse final de semana em mais um evento do qual fez parte o presidente Jair Bolsonaro. Agora, em relação também ao Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo, todo mundo sabe que é um agrupamento aí de várias siglas, de vários partidos de todo mundo esquerda sabe aqui na hoje, América né? do Sul. Na época diziam que Então, não grupos de narcotraficantes. Só que aí tá o negócio. Isso não passa assim de um converscote de siglas de esquerda se a gente comparar com a Operação Condor. Essa matou muita gente, essa trucidou, torturou, até porque era uma multinacional do crime fardado aqui na América do Sul. A turma do narcotráfico que atua no Foro de São né, Paulo também mata muita gente no Brasil. Milhões de brasileiros tiveram suas vidas ceifadas por esse esquema de crime organizado que opera também no campo da política com militância de esquerda. A gente precisa reformular as coisas aqui na América Latina. Tanto pela direita quanto pela esquerda. Assim. Como é que pode chamar de converscote? Isso é uma estratégia da militância da extrema esquerda espalhada pela mídia, né? Que fala assim, a reunião do Foro de São Paulo, quando você vai lá, é para atender ao sanção do Revolução dos Bichos, que a Bruna mencionou, que é o cavalo lá que acreditava na Revolução. Então lá é para enganar o otário. Agora, quando a gente fala Foro de São Paulo, é óbvio que a gente está querendo dizer o que acontece por trás, que são esses grupos que comandam a Unasul e companhia. Quer dizer, o Hugo Chávez chega ao poder, financia Lula, aí tem o Kirchner na Argentina, Evo Morales, Rafael Correia, os caras espalharam os tentáculos todos dos comunistas pela América Latina e alguém ainda tem a cara de pau, sem ruborizar, de chamar esse troço que tem as Farc como aliados, que tem um bando de narcotraficante, guerrilheiro, sequestrador como aliado, né? Chamar de converscote. Então, assim, eu não estou falando da reuniãozinha lá oficial do Foro, não, Piperno, e nossa audiência é qualificada para entender. Quando a gente fala Foro de São Paulo, a gente está falando dessa turma comunista que chegou ao poder em vários países, um alimentando o outro. E a gente tem que ter realmente muita honestidade intelectual, né? Quando você fala, por exemplo, em Maduro, a gente está falando de um ditador. Quando você fala em Pepe Mujica, você está falando de alguém da esquerda democrática. Quando você fala em Fidel Castro, você está falando de um ditador. Quando você está falando de Lula, é bem diferente. Agora, a turma da Operação Condor, não. Quando você fala dos bandidos fardados aqui, de Videla, de Pinochet, de Hugo Banzer, Stroessner, a gente está falando de bandidos e assassinos 5h47, nós estamos ao vivo aqui no 3 em 1, debatendo e discutindo alguns temas relevantes e interessantes justamente sobre esse sorteio do Triplex do Guarujá. Vocês já entraram num outro ponto, numa outra questão, mas eu quero que vocês possam concluir. Vai lá, Constantino. Não, foi longe isso, realmente, porque o Piperno puxa os espantalhos, né, para não ter que reconhecer que o Lula é unha e carne com inúmeros ditadores comunistas.
e que mandam, inclusive, dinheiro, segundo denúncias do ex-general, do Hugo Chávez e do Maduro. O Lula, o Piperno acabou de dizer que a Venezuela não tem democracia e que o Lula e que o Maduro é um ditador. Sempre foi isso. Mas tem que falar pro Lula. O Lula ele já diz que falou tem também. excesso de democracia na Venezuela. O PT defende abertamente o modelo do Maduro. Então, assim, é muita cara de pau fingir que o Lula não tem nada a ver com essa turma toda. Agora mesmo ele acabou de ir para a Argentina tirar a foto igualzinha aquela foto que ele tem com o Nestor Kirchner e com o Hugo Chávez, igual, a mesma foto. Só que com a Cristina Kirchner e o poste dela Fernandes, para simbolizar o quê? Aqueles tempos áureos em que os comunistas estavam no poder em quase todos os países latino-americanos. Por isso, recomendo a leitura do livro O Foro de São Paulo, da jornalista Graça Salgueiro. Você vai ficar bem informado sobre o que é essa entidade que reúne a esquerda, mas também mistura narcoterrorismo na América Latina. Uma outra indicação que eu acho importante é o documentário sobre Cuba, e veja, foi feito por um entusiasta do Fidel Castro, tá? Não é assinado por nenhum conservador, não. Um jornalista americano, e é muito interessante, ele vai acompanhando Cuba década após década. Na verdade, ele vai, num espaço menor desse tempo, você vai vendo a deterioração de Cuba e, de repente, coincidentemente, na época que o PT está no poder no Brasil, e na época que os escândalos de corrupção estão indo às alturas, e na época que o BNDES está mandando dinheiro lá não se sabe para onde, Cuba, de repente, começa a ter comida de novo, né? Então, Cuba, assim, bem recente aqui, tá? Isso durante o governo PT. Cuba conseguiu respirar depois de muitas décadas de pobreza quando o PT esteve no poder. O PT mandava dinheiro para lá com diversas estratégias. Então, dizer que isso não é uma aliança política, dizer que isso não é uma aliança com o ditador, Piperno, você precisa mudar a realidade. E isso está lá no filme, na Netflix. Quer dizer, é um jornalista americano, um cara independente que nem sabe aí dessa história do Foro de São Paulo. Eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista econômico, vamos também à verdade dos fatos. Nesse período em que o PT, enfim, governou o Brasil, você deve se lembrar muito bem que quem abastecia Cuba, na verdade, e com petróleo, era a Venezuela do Chávez, não era o dinheiro do PT. Então, o dinheiro mais médicos também, mais médicos brasileiros. A Porto e Muriel, então, Porto e Muriel, com o Odebrecht e o BNDES. Então, vamos lá. Era o Brasil também, era o Brasil também. Assim como o Brasil... Assim como o Lula acabou de elogiar Ortega, eu sempre Ortega y Gasset, coitado do Ortega y Gasset. Daniel Ortega na Nicarágua junto com o Fernandes. Fernandes também. Os dois ele não elogiou o Daniel Ortega. Já começa por aí. Ele não elogiou o Daniel Ortega. Inclusive, até te mandei um link. Mandei um link pro teu Twitter outro dia. Comparou com a Merkel. Qual o problema de ficar 14 anos, 15 anos? Isso é uma outra coisa. Se for uma grande bobagem, é uma outra coisa diferente. Agora, inclusive, o Mais Médicos, Constantino, é de 2013 e é um bom programa. Foi, aliás. É um bom programa trazer pessoas que não tinham a mesma qualificação dos médicos brasileiros, de pessoas que muitas vezes vinham para cá para fugir da ditadura e eram reféns do... Isso é simplesmente você compactuar com um Estado que faz da sua população os seus reféns. Você foi mandar médicos exatamente para áreas onde não tinha nenhum médico brasileiro, né? Não era um médico. Assim, não era um médico. Não era um médico. Era um médico. Tinha revalida, não era um médico. Eram médicos lá. Exatamente, eram médicos lá que não fizeram revalida aqui. Tá bom, eu conheço 2 médicos lá em Butão. Agora, quando você tiver um problema, você vai se consultar com eles. Não eram médicos. A Cuba faz isso de forma industrial, trabalho escravo, para exportar essa modalidade para companheiros que mandam dinheiro de forma oficial para poder ficar 90% com o regime ditatorial. E o Brasil mandava um dinheiro que pagava muito menos aos médicos que atuaram no programa. Isso foi sobejamente denunciado. Não é grave, corrupção. Continuando aqui no tema PT, deixa eu trazer um assunto que a gente ainda não comentou no programa de hoje. A gente tem alguns minutos ainda justamente para falar disso. Vocês viram que o senador Fabiano Contarato, senador inclusive do Espírito Santo, da Rede, se filiou ao partido do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao PT, e justamente está tentando aí angariar um espaço para ser candidato a governador do Espírito Santo. Eu quero um breve comentário, uma avaliação de vocês, porque este senador se destacou
muito na CPI da Covid-19, não foi, Constantino, os discursos, as falas, enfim, negativamente, né? Negativamente. Alguns podem achar negativamente, outros podem achar positivamente. Quando eu me refiro se destacou, a gente passou justamente a saber quem é depois da CPI da Covid-19, porque antes as pessoas não tinham muito conhecimento. Teve aquele papelão do dia que ele ocupou a cadeira do presidente do circo, Omar Aziz, para atacar o Otávio Facuri daquela forma patética e os jornalistas todos encantados com a cartada que ele usou ali, demagógica. Então, veja, eu acho que ele está no partido certo agora, as máscaras vão caindo, né? E agora talvez ele não queira mais a meia-culpa. Ele talvez queira a culpa inteira, agora que ele está logo na quadrilha. Bruna, um tweet. Eu fiz esse comentário no Top of the Hour hoje do meio-dia. Eu elogiei a caridade cristã do Fabiano Comparato de perdoar aquela liderança política do seu novo partido que falou o que nós sabemos sobre Pelotas ser uma exportadora do que mesmo? Serrão, para a gente fechar. Sinal de que o PT não tem realmente mais nenhuma identidade ao aceitar um parlamentar que nada tem a ver com o seu histórico de militância. Terrível. Piperno, você. O Contarato fez sim, deu uma dura no comentário homofóbico do Facuri, que depois, inclusive, pediu desculpa. Agora, como ele é candidato a governador, ou pré-candidato a governador, ele precisa de um partido maior que lhe dê base de apoio, o que não é o caso da Rede. Você vê essa ida como algo natural? Sim, eu acho que ele pensa parecido com o que pensa o PT e vai para um partido maior.